Meus irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo Jesus. Obrigado, Jay. Alegria estar com vocês nesta manhã, adorando o nosso Deus, reconhecendo quem Ele é, o que Ele faz em nossas vidas. Na verdade, nós estamos aqui reunidos porque nós cremos em Deus, e porque nós dependemos de Deus, e porque cada um de nós precisa de Deus em alguma área específica da sua vida nesta manhã, nessa época que você existe. Eu gostaria de pensar com vocês neste momento a respeito de apenas uma pergunta. E a pergunta é esta: o que fazer quando os planos fracassam? O que fazer quando aquilo que você orou, pensou, planejou, esperou, não funciona, não se realiza? O que fazer quando o dia mau chega? O que fazer quando você está passando pelo vale da sombra da morte? O que fazer quando os planos fracassam? Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 16. E ali nós encontramos o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele está no auge do seu ministério. E o que fazemos quando tudo vai bem? Nós pensamos em expandir, pensamos em expansão. E foi isso que pensou o apóstolo Paulo. Ele estava evangelizando, discipulando, plantando igrejas. Agora é momento de expandir. Vamos para a Ásia, disse Paulo à sua equipe. Mas no capítulo 16, no versículos 6 e 7, nós encontramos um dos textos mais curiosos de toda a Bíblia. Porque Paulo pensou, planejou e começou a ir para a Ásia com a sua equipe. Mas o versículo 6 diz que Deus o impediu. Quem se oporia à evangelização da Ásia? Deus se opôs. Não era Paulo, não era o momento, não era o lugar. Então Paulo pensou, não é a Ásia, eu entendi errado, é a Bitínia. Vamos para a Bitínia, evangelizar, plantar igrejas. Capítulo 16, versículo 7. Diz que o Espírito de Jesus o impediu. Que texto curioso. Quem impediria o apóstolo de seguir para uma nova região e plantar novas igrejas? Foi impedido pelo próprio Senhor Jesus. E aí voltam para Troade. E Troade é um porto marítimo. Troade é um lugar de onde eles poderiam sair facilmente para outras regiões. Troade era um lugar de oração, era um lugar de reflexão, era um lugar de dizer ao seu coração: eu não estou entendendo. Já passaram por momentos assim em suas vidas? Nós não estamos entendendo, Senhor, nada funciona, as portas não se abrem, os planos fracassam, o dia mau chegou, por que isso está acontecendo? Eu creio que nós precisamos passar mais tempo em Troade, nós precisamos reclamar menos e orar mais, reclamar menos e refletir mais, reclamar menos e esperar mais em Deus. E foi em Troade que Paulo teve a visão. Um homem da Macedônia disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Está tudo resolvido. Não era a Ásia, não era a Bitínia, é a Macedônia. Vamos para a Macedônia. Diz a palavra que seguiram imediatamente para lá. Estavam naquela expectativa da direção de Deus, do tempo de Deus, do jeito de Deus. Era a Macedônia. Chegam na primeira cidade da Macedônia, uma cidade chamada Filipos. E ali em Filipos estavam no momento de Deus, no tempo de Deus, no lugar de Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas mais uma vez, os planos fracassam. Eles encontram em Filipos não portas abertas, mas oposição e tragédia e pressão. Ali uma jovem possessa acompanhava Paulo. E ali Paulo expulsa o demônio daquela jovem. E os homens que lucravam com aquela jovem possessa, que era tida como vidente na região, eles se enfurecem. E eles pegam Paulo e Silas e arrastam para a praça da cidade. Mas eu pergunto a vocês, não era Macedônia o lugar de Deus? Não era o momento de Deus? Por que o sofrimento? E este é um princípio bíblico que nós precisamos lembrar em nossas mentes e corações a cada dia. Fazer a vontade de Deus
não isenta o crente do sofrimento. Os pietistas antigos diziam que fazer a vontade de Deus atrai sofrimentos que nós não teríamos se não fizéssemos a sua vontade. Mas o certo é que fazer a vontade de Deus não isenta você do sofrimento. Fazer a vontade de Deus assegura em sua vida a presença do Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos. Eles sofreram, mas Jesus estava com eles, arrastados na praça da cidade, humilhados, diz a palavra, espancados, aprisionados, e na cela da prisão, Paulo e Silas, com seus pés amarrados em um tronco. Pensem comigo, o pior dia das suas vidas. Mas qual era a reação? Qual foi a reação de Paulo e Silas no pior dia de suas vidas? O que fazer quando os planos fracassam? Atos 16, versículo 25. Fiquem de pé comigo por um momento, se puderem. Leiamos esse texto preciosíssimo, Atos 16, versículo 25. Paulo e Silas na prisão. Depois de humilhados, espancados, arrastados, agora aprisionados e amarrados seus pés em um tronco, diz a palavra do Senhor. Por volta, quando, meus irmãos? Terminou o dia mau. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Vamos reler todos juntos? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Você pode se assentar. Pense comigo neste versículo da palavra de Deus. O que fazer quando os planos fracassam? O que fazer no dia mau? O que fazer se você estiver passando pelo vale da sombra da morte? O que fizeram Paulo e Silas? Podemos resumir a atitude desses homens de Deus em 3 palavras: oração, adoração e missão. Encontramos essas 3 atitudes nesse versículo. Primeiramente, oração. No final do dia mais terrível, é meia-noite, você foi humilhado, espancado, arrastado, aprisionado, você não sabe o que te aguarda amanhã, você não tem ideia. Eles não gastaram o final daquele dia preparando a defesa para o dia seguinte, eles não gastaram o final daquele dia chorando as suas tristezas, eles não gastaram o final daquele dia preparando uma fuga, eles gastaram o final daquele terrível dia orando ao Senhor, por um motivo bíblico importante: Deus ouve as orações. A oração a Deus, o diálogo com o Pai, em nome do Filho Jesus, é a nossa maior declaração de que dependemos de Deus. Quando nós oramos a Deus, nós estamos dizendo à nossa alma: não confiamos em mais ninguém, não esperamos em outra pessoa, não há outro caminho, outra verdade, outra vida, outro plano, é só Deus, é só Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, em lugar de gritar, revoltado contra a enfermidade em seu corpo, ore a Deus. Em lugar de você se angustiar com a injustiça que você sofre, ore a Deus. Em lugar de você perder o sono porque o seu filho abandonou o caminho do Senhor e não quer mais saber de Jesus, ore a Deus. Porque ao final do seu dia e ao final da sua vida, a única coisa que você precisa é olhar para o Senhor Jesus. Ele é tudo o que nós precisamos. É tudo o que nós precisamos. Se nós verdadeiramente cremos em Deus, e verdadeiramente cremos que Deus ouve as orações, a ação mais estratégica e preciosa na sua vida, quando você enfrenta o dia mau,
não é você ser aconselhado, ajudado, apoiado, uma porta aberta, uma solução, ou mesmo um médico, ou um conselheiro. É você olhar para Deus, abrir seu coração. Faça isso comigo nesse momento. E diga ao Senhor: Senhor, eu não estou entendendo. Os planos estão fracassando, as portas estão fechadas, eu estou angustiado. Se eu pudesse escolher, eu não passaria por este caminho, mas eu estou em tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. À medida que você crê que Deus, soberano, controla a sua vida, a sua alma descansa. Almas descansadas à meia-noite na prisão, oravam, adoravam e cumpriam a missão. Meu irmão, minha irmã, sem Deus nada acontece. Você concorda comigo? Nada acontece. Você pode se esforçar, você pode ser o mais competente, você pode ter os melhores amigos, você pode ter aqueles contatos que ninguém tem, você pode saber o detalhe que ninguém sabe, você pode se esmerar, se preparar como ninguém. Sem Deus nada acontece, nem em sua vida, nem em sua família, nem em seu trabalho, nem nessa igreja. Vocês podem ter os melhores pastores, mestres da palavra, ambiente, comunidade. Se Deus não derramar graça, nada acontece, nada. Mas o contrário também é verdadeiro. Se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há povo tão distante que Deus não possa alcançar. Não há filho tão desviado da fé que Deus não possa resgatar. Se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. E é por isso que nós oramos. Nós oramos. Se você tem um problema, se tem uma aflição, se tem uma angústia, tem uma porta fechada, você tem 30 segundos para conversar com o presidente desse país. Você pensaria uma grande oportunidade? Meu irmão, minha irmã, você tem 24 horas por dia para conversar com o Rei dos Reis. É oração. Não é para homens, não é para força humana. Nossa vida não está nas mãos dos presidentes, dos pastores, dos conselheiros, dos políticos, dos poderosos, dos ricos, dos influentes. Está nas mãos do Rei dos Reis. Então, meia-noite, na prisão, humilhado, angustiado, quebrado ao meio, você tem uma coisa a fazer. Coisa linda. Eles, à meia-noite, oravam a Deus. Oravam a Deus. Deus responde às orações. Rossana e eu, nós fomos missionários em Gana. Hoje trabalhamos na Amazônia brasileira, entre os indígenas, mas fomos missionários em Gana, na África, durante 9 anos. E eu bem me lembro quando certa vez nós tivemos um culto embaixo de uma árvore. Era um domingo pela manhã, como hoje. E ali pregamos a palavra, cantamos louvores a Deus. Ouvimos alguns testemunhos de fé, fomos edificados. E nós estávamos entre uma tribo chamada Concomba, povo hospitaleiro, amável, queridíssimo. E ali nascia uma igreja. E nós, com a igreja Concomba, nós orávamos por um outro povo chamado Chocosse. Era um povo não alcançado, era um povo distante, com portas fechadas. Nós não podíamos chegar até eles para pregar o evangelho. Mas orávamos a Deus, durante meses oramos a Deus. Naquele dia, domingo pela manhã, embaixo da árvore, final do culto, eu falei, vamos orar por aqueles que estão entregando suas vidas ao Senhor Jesus. Algumas pessoas estavam ali, nós sabíamos, já acompanhávamos, começamos a orar por elas. E eu olhei para a minha esquerda e veio em minha direção uma senhora se arrastando. Eu conhecia aquela senhora,
era uma senhora da tribo, chocou-se. Ela se arrastava porque ela teve paralisia infantil quando criança, e as suas duas pernas eram mirradas. Ela nunca andou, apenas se arrastava ao redor da sua aldeia, a quase 5 quilômetros de onde nós estávamos. Eu soube depois que naquela manhã, aquela senhora que ouviu rapidamente o evangelho em uma das nossas passadas por ali, ela acordou naquela manhã pensando: eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Pediu ao seu pai para que pudesse levá-la até onde nós estávamos, para o culto a Deus. Seu pai disse: eu não quero cristã em minha casa, não vou levá-la. Seus irmãos também falaram o mesmo. Ela não pensou duas vezes, começou a se arrastar a manhã inteira, quase 5 quilômetros, para chegar até onde nós estávamos. Por isso chegou já no finalzinho, e ali levantando a sua mão ofegante, eu olho para ela, seu cabelo sujo de mato, porque passou pelo matagal, o seu dorso sujo de lama, porque se arrastou pelo lamaçal, e a sua mão e braço sangravam, porque havia muitas pedras pelos caminhos. E mesmo ofegante, ela chamando minha atenção, se arrastando, ela disse: será que eu cheguei tarde demais, ou eu também posso entregar a minha vida ao Senhor Jesus? E naquele dia, oramos por aquela mulher. As mulheres da igreja limparam a mulher. Eu tenho uma foto linda, ela cobrindo a sua face, com as duas mãos, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. E eu fui para casa naquele dia pensando o seguinte: que poder é este, que faz uma mulher que ouviu uma vez, por 30 segundos, o evangelho, acordar pela manhã e passar a manhã inteira se arrastando, para chegar em uma aldeia que não é a sua aldeia, um povo que não é o seu povo, para entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Que poder é este? Não é o poder da igreja, não é o poder do missionário, não é o poder de pessoas, é o poder de Deus, porque Deus ouve as orações. Não havia nada que nós pudéssemos fazer para trazê-la ali, Deus a trouxe. Meu irmão, minha irmã, olhe para mim nesse momento. Você que enfrenta situações na vida em que os planos fracassam, ore a Deus, Deus responde às orações. Nós encontramos nesse texto não apenas oração, mas diz aqui a palavra que eles oravam e eles cantavam louvores a Deus. Não apenas oração, mas também adoração. Reconhecer quem Deus é. É o pior dia de suas vidas, meia-noite na prisão. Eles não esperaram o problema se resolver para adorarem a Deus. O problema se resolveria, Deus mandaria um terremoto, as portas se abririam, até o carcereiro com toda a sua família se converteria, mas em outro dia. Naquele dia não. Aquele dia era o dia de caos, de tragédia, de calamidade. Eles não esperaram o dia bom, eles adoraram a Deus no dia mau. Eu quero lhe fazer nesta manhã este convite, em nome de Jesus. É fácil louvar a Deus quando as coisas vão bem. Concordam comigo? Você chega em casa hoje, tem uma carta do seu chefe dizendo: você foi promovido e o salário dobrado. Não tem nem o que discutir. A casa que você sonhava, recebeu, seu cunhado resolveu pagar a casa para você. Aquele carro que você pensou, alguém, um amigo anônimo disse: está na sua garagem. Você orou pelo filho, chegou o filho. Você orou por filhos, Deus deu netos. Você queria um trabalho, Deus deu o melhor trabalho. Não é difícil louvar a Deus quando as coisas vão bem. Mas a proposta bíblica não é esta. A proposta bíblica é louvar a Deus mesmo quando os planos fracassam. É louvar a Deus no dia mau. É louvar a Deus no momento da tragédia. Não porque você sabe o que te aguarda amanhã, mas porque você conhece a Deus. Você e eu não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 5 anos, 5 dias, 5 minutos, não sabemos. Mas uma coisa você e eu
nós sabemos, Mateus 28, Jesus prometeu, e eis que estarei convosco todos os dias. Meu irmão, minha irmã, Deus nos chama para uma vida de adoração. Adoração não é você dizer obrigado, Senhor, quando recebe o presente. Adoração é você no dia bom ou no dia mau, quando os planos funcionam ou fracassam, no melhor dia ou pior dia da sua vida, você falar, eu não estou entendendo, não escolheria, não parece que faz sentido, mas eu estou nas mãos do Deus soberano, louvado seja o nome de Jesus. Há um valor especial, se você ler os Salmos de Davi, vai entender isso sobre adoração. Há um valor especial quando o povo de Deus adora a Deus no deserto, no vale, na dor, no sofrimento. É o seu caso? Adore a Deus nesta manhã. Diga, Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Eles cantavam aqui louvores a Deus, a adoração na prisão. É interessante que a primeira vez que a palavra adoração, não o ato, mas a palavra adoração surge na Bíblia, foi em Gênesis capítulo 22, versículo 5. Vocês conhecem a história. Abraão seguia para sacrificar seu filho precioso, Isaque, ao Senhor, porque Deus havia pedido. Que tragédia! Você leva seu filho, filho do coração, para sacrificar. E eles chegam até certo momento com os servos. E Abraão diz aos seus servos, fiquem aqui, porque eu e o moço era Isaque, iremos até lá, e depois de haver adorado, voltaremos. É a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia desta forma. E é interessante, a primeira vez que a palavra adoração surge na Bíblia, não havia corais cantando, não havia equipe de louvor, não havia pastores pregando, não havia igreja reunida, mas havia um altar em que um homem entregava a Deus tudo o que tinha. Adoração, meus irmãos, não é cantar, levantar as mãos. Adoração é entregar a Deus. E você pode expressar por meio de oração, de cânticos. Mas a adoração é você dizer ao Senhor, não há nada em minha vida que não pertença a Ti. Nem aquilo que é mais precioso. Ali estava um pai entregando a Deus o que tinha de mais precioso, entrega a adoração. A adoração. Talvez seja esta a sua e a minha oração nesta manhã. Ser tudo o que Deus deseja que sejamos. E fazer tudo o que Deus deseja que façamos. Tudo pertence ao Senhor. Aí você se torna amoroso. Você se torna paciente, você se torna generoso, porque você entrega a Deus tudo que você é, tudo que você tem, pertence a Ele. Oração, adoração, mas é interessante que não parou por aí. Nós lemos que eles oravam e cantavam louvores a Deus, e diz o texto, o Espírito Santo resolveu colocar essa frase final, e disse, e os demais companheiros de prisão escutavam. Quer dizer que Paulo e Silas, à meia-noite, encarcerados, espancados, humilhados, amarrados, eles cantavam em voz alta. Eles oravam em voz alta. Eles poderiam pensar, olha, nós já apanhamos muito hoje porque pregamos a palavra de Deus. É mais prudente falarmos baixinho. Não foi isso que eles fizeram. Eles, na prisão, cumpriam a missão que Deus havia colocado em suas mãos. Eu creio que podemos pensar que aqueles companheiros de prisão, os outros prisioneiros, estavam acostumados a ouvirem angústias, gritos, zombarias, palavras de revolta, não é verdade? Mas possivelmente foi a primeira vez que na prisão eles ouviram homens dizendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
temos contentamento de coração, mesmo quando os planos fracassam, porque estamos nas mãos de Deus. Esta mensagem eles não conheciam. E ali Paulo e Silas, eles cumprem a missão. Meu irmão, minha irmã, Deus tem muitos propósitos para as nossas vidas, ao longo da nossa existência. E um desses propósitos é que nós possamos florescer. E Deus quer que todos conheçam o Evangelho. Por isso Ele espalha o seu povo. Portanto, onde Deus te colocou, Ele deseja que você possa florescer, mesmo na prisão mais escura, à meia-noite do dia mais terrível. Deus deseja que possamos florescer. Olhe bem para mim. Portanto, pare de reclamar sobre o lugar onde você mora. Foi Deus quem te colocou ali para você florescer. Pare de reclamar onde você trabalha. Mas, Ronaldo, é inconveniente, tantos lugares bons, o meu lugar é ruim. Pare de reclamar, foi Deus quem te colocou ali para você florescer. Pare de reclamar sobre a sua família, tem tanta família tranquila, tanta família organizada, tanta família muito ajustada. A minha família é um caos. Pare de reclamar, meu irmão, minha irmã, Deus te colocou na sua família para você florescer. Em lugar de reclamação, de murmúrio, enche o seu coração de contentamento, porque Deus nos colocou ali. Há momentos na vida que ficamos confusos, não sabemos por que estamos onde estamos. É verdade? Já passaram por isso? Rossana e eu, como missionários, várias vezes nós já pensamos assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Talvez você já tenha passado por isso também, né? Tanta coisa acontecendo e você sozinho. O que é que eu estou fazendo aqui? Foi Deus quem te colocou, mas não foi para você ganhar dinheiro, nem para ficar famoso, nem para ter aquelas conexões. Foi para você ser sal que salga, luz que brilha, árvore que frutifica, para você florescer para a glória do Cordeiro Jesus. Por isso você está onde você está. E o chamado de Deus para a missão, ele é sempre pessoal e sempre intransferível. Juntamente com Jay lá no Brasil, várias vezes já participamos de encontros com esse foco sobre a missão. Pessoal e intransferível. É pessoal porque Deus chama gente, Deus não chama coisas para a missão. Deus chama gente. E é intransferível porque você não pode, mesmo que se você quiser, você não pode terceirizar, transferir o que Deus colocou em suas mãos para ser feito. É a sua missão. Portanto, abra os seus olhos. Em lugar de você pensar, aquele trabalho hoje de novo, você ora a Deus: Senhor Deus, me dê uma oportunidade. Eu quero orar, eu quero abençoar, eu quero testemunhar, eu quero trazer alguém ao Senhor Jesus neste ano. O que fazer quando os planos fracassam? Oração. Repita comigo: oração, adoração, missão. Que Deus possa abençoar e fortalecer a cada um de nós em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de encerrar partilhando com vocês algo que me impactou muito há pouco tempo atrás. Rossana e eu somos missionários e nós iniciamos em 2020 um ministério chamado Planters. Esse ministério tem um objetivo muito simples de colaborar com plantadores de igrejas nativos em países mais fechados para o Evangelho. Países na Ásia, Oriente Médio, Norte da África e grupos minoritários na América Central e do Sul. E nós estamos hoje trabalhando e cooperando com 67 plantadores de igrejas nativos em suas regiões. Eu não vou dar detalhes de países e locais específicos por questão de segurança, mas homens e mulheres de Deus trabalhando nos lugares mais difíceis da terra com contentamento de coração, plantando igrejas. Há poucos anos eu estive visitando 5 casais em uma certa região da Ásia que estavam ali plantando igrejas. Uma região árida,
800 vilas sem nenhum cristão. Os primeiros 5 casais que chegam para evangelizar, discipular e plantar igrejas. Pela graça de Deus, 2 pequenas igrejas, lares, começam a nascer. Mas o casal que coordenava a equipe dos 5 casais, aquele casal principal, eles se sentem incomodados porque na rua principal de onde eles passavam, onde eles moravam, havia 15 meninas órfãs. Estavam ali abandonadas, muitas vezes passando fome, e todo tipo de tribulação que você possa imaginar. E eles a cada dia oravam pelas meninas e resolveram adotar. E adotaram, não 1, 2, mas as 15. Levaram para casa. E quando ali cheguei, fiquei hospedado com eles, aquelas crianças correndo, e eles me contaram a história. Nós adotamos as meninas, legalmente, todo o processo, vestimos, amamos as meninas, mandamos para a escola, ensinamos o Evangelho. Mas certo dia, receberam intimação de um juiz de uma cidade maior, próxima. Ali chegaram, e numa audiência muito rápida, o juiz disse: eu tenho apenas 2 perguntas para vocês. Primeira pergunta: vocês adotaram as 15 meninas do vilarejo onde vocês estão? Disseram: sim, juiz, aqui estão os papéis. Ele disse: não precisa mostrar. Segunda pergunta: vocês são cristãos? Disseram: sim, juiz. Vocês têm 48 horas para devolver as meninas para as ruas. Aquela mulher desabou em pranto. Ela me contando a história, disse que não conseguia nem falar. Chegou um certo momento, ganhou força e disse: quer dizer que o Senhor prefere que as meninas passem fome e mesmo abuso nas ruas do que morarem com cristãos? Ele disse: é exatamente isso, podem sair. Chegaram em casa quebrados, o que fazer? O que fazer? É o dia mau. O que fazer quando os planos fracassam? E aí aqueles recém-convertidos, 2 igrejinhas lares, sabendo da tragédia, correram para assisti-los. O que podemos fazer? Eles falaram: não sabemos. E um jovem recém-convertido disse: eu tenho uma ideia, é que vocês adotaram as 15. Chamou a atenção. É preciso dividir, cada família adota 2 ou 3. Aí um casal disse: eu adoto 2, outro casal: eu adoto 3, aquelas 2 são irmãs, nós vamos adotar e dividir as meninas. E ali não voltaram para as ruas. E aquele casal me contou a história no final de um dia quente, região desértica, 48 graus Celsius. À noite ali eu não conseguia dormir, e eu comecei a pensar: eu acho que não vai dar certo o plantio de igreja aqui. Agora o juiz e todas as autoridades já sabem que eles são cristãos. E porque as outras famílias novas na fé estão adotando as crianças, saberão também que eles são cristãos. A perseguição vai chegar e a opressão. Passei aquela noite ali, conturbada, dormi. No outro dia pela manhã, tivemos um culto a Deus, e eles falaram: Ronaldo, pela primeira vez nós vamos reunir as duas igrejinhas, as igrejas lares. Você está aqui para você conhecer a todos, e nós alugamos uma casa fora da cidade, por segurança, para não saberem que estamos lá, e nós vamos lá adorar a Deus. Chegamos ali de carro, eles falaram: Ronaldo, você parece estrangeiro, então chama atenção, vamos deixá-lo atrás da casa, vamos entrar pela frente, por segurança, se alguém estiver observando. Você espera um pouco, depois o portão está aberto, você pode entrar, a porta, tem um corredor, a sala principal, nós estamos ali louvando a Deus, portas e janelas fechadas, e todo mundo cantando baixinho, porque é perigoso. E ali eu entrei naquele corredor, passei, cheguei naquele salão principal, estava ali talvez 30 pessoas, um pouco mais, todos sentados sobre esteiras, como eles fazem naquela região. E as primeiras pessoas que eu vi foram aquelas 15 meninas, que não eram mais órfãs, sentadas naquelas esteiras, olhos fechados, mãos levantadas, e todos cantavam um louvor a Deus, bem baixinho. Um jovem que falava inglês, cantava na língua local que eu não conhecia, não conheço. Um jovem que falava inglês se aproximou de mim e disse: Pastor Ronaldo, esse é um cântico que nós gostamos muito. Ele termina dizendo assim:
porque o Senhor nosso Deus é fiel. E eu pensei, vai funcionar. Depois do dia mau, depois da tragédia, a vontade do Senhor será feita neste lugar. Não porque eles são fortes, não porque eles sabem, mas porque o Senhor nosso Deus, Ele é fiel. Eu quero deixar essa mensagem com o seu coração nesta manhã. Você vai para casa. Oração, adoração e missão, porque o nosso Deus é fiel. Vamos orar? Fique de pé comigo. Senhor Deus, nós estamos reunidos nesta manhã porque o Senhor é fiel. Mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Eu quero orar, Senhor Deus, especialmente por aqueles que podem dizer nesta manhã, os planos estão fracassando, o dia mau chegou, a enfermidade é difícil, o problema é sério, a angústia tomou conta da minha alma, eu não sei o que fazer. Senhor Deus, nessa manhã nós queremos responder a esse momento da nossa vida, não com aflição, não com revolta, não com gritos, mas com fé, com oração, porque cremos no Senhor, com adoração, porque exaltado seja o Teu nome, ó Deus, e com missão, porque nós queremos florescer mesmo no dia mau. Senhor Deus, abençoe esse povo que aqui está, abençoe a cada família, que possamos glorificar o Teu nome, dizendo, louvado seja Cristo, louvado seja Cristo, em nome de Jesus.